Olá, pessoal! Vamos então, nosso assunto de hoje, célula, que dividida em membrana, citoplasma e núcleo. Hoje vamos focar na membrana, certo? E também em características das células, diferenças entre elas, certo? Transportes que existem a partir da membrana celular, o ciclo celular, que é a intérfase e a divisão celular, e a parte da divisão, né, que nós temos então mitose ou meiose. Vamos lá? Muito bem. Gente, sobre tipos celulares, existem os procariontes e os eucariontes. Os procariontes são os organismos formados por células que não têm núcleo, ou seja, veja bem, aqui tem uma bactéria. Essa bactéria é uma única célula e essa célula tem material genético disperso no citoplasma. Perceba, ó, essa célula aqui não tem um envoltório ao redor do material genético. Tá vendo, gente? Então, essa célula é procariótica, se carioteca, ó. É o núcleo, é a membrana que envolve o material genético. Essa célula, a gente pode tirar por conclusão que é o primeiro tipo de célula que foi formado. Ou seja, ela é tão simples que tudo que tem dentro dessa célula está solto no citoplasma. Não tem um núcleo, então é procarioteca, antes de existir núcleo, certo? Célula procariótica. E é importante falar sobre essa célula procariótica aqui, pessoal, que não existe nenhum organismo formado por célula procariótica que seja multicelular, porque as células procarióticas, marque isso, células procarióticas não formam tecidos. O que são tecidos? São conjuntos de células que exercem uma função, são células iguaizinhas, que exercem uma função. Então, células procarióticas são sempre únicas. Você nunca vai ver uma bactéria que é formada por célula procariótica, sempre. Essa bactéria, você nunca vai ver ela formada por duas células. Não, sempre uma célula só. Então, célula procariótica é formada por uma célula que não tem material genético separado do citoplasma. Então, o material genético dela tá junto, tá todo disperso aqui no citoplasma, porque ela não tem uma membrana que envolve esse material genético. Essa membrana que envolve se chama carioteca e ela aparece na célula eucarionte. Então, veja bem, ó, é verdadeiro, carioteca, né? Tem com núcleo verdadeiro, com carioteca verdadeira, essa membrana que envolve aqui, ó. Dentro deste núcleo aqui está o material genético, certo? E o eu verdadeiro, carionte, carioteca verdadeira. Qual é a função dessa carioteca aqui, desse núcleo? É armazenar e proteger aqui dentro o material genético. Tá de boa? Veja, células eucarióticas, organismos eucariontes, eles podem ser tanto unicelulares, como algumas algas, por exemplo, quanto multicelulares, por exemplo, nós que temos vários tipos de células e com milhões, bilhões de células, certo, gente? Muito bem. Quando a célula for eucariótica, ela pode ser dividida em duas, por exemplo, em duas diferenciações. Uma é a célula eucariótica animal e a outra é a célula eucariótica vegetal. Veja bem, as duas células são eucarióticas, ou seja, as duas células têm núcleo, certo? O que acontece aqui? Na célula animal, nós temos membrana, citoplasma e núcleo. Na célula vegetal, nós também temos uma membrana interna aqui, citoplasma, que é esse líquido, e o núcleo. Mas na célula vegetal, existe mais essa parte aqui de fora, ó, que é a parede celular. Lembra que falamos na sala sobre celulose? Aquele curso celulose e papel? O que é? A celulose é o material que forma essa parede celular aqui. Entenderam, gente? Muito bem, mas na nossa aula, para nossa prova, a gente vai focar na célula animal, que são as nossas células. Então, veja bem,
A célula animal, ela é formada por membrana, que já vai ser nosso objeto de estudo. Citoplasma, que é esse líquido que tem aqui no meio, né? Onde ficam as organelas, onde fica o núcleo. E núcleo, beleza? Então, vamos lá. A membrana plasmática. Gente, a membrana tá aqui embaixo, ó, para vocês olharem. Veja bem aqui. O que que ela é? É uma bicamada. Então, ó, em cima até o meio e de baixo até o meio. Bicamada lipoproteica. O que que existe nessa membrana? Existem proteínas que permitem o transporte de substâncias entre meio intra e extracelular. Tudo isso aqui, gente, que faz com que essa célula possa selecionar o que entra e o que sai de dentro da célula, certo? E essa capacidade de escolher o que entra e sai da célula se chama aqui embaixo, ó, permeabilidade seletiva. Então, ela seleciona o que entra e o que sai, certo, gente? Qual é a principal característica da membrana plasmática? É a permeabilidade seletiva. Claro que ela faz tudo isso, mas ela individualiza a célula, certo? Cada tipo de célula tem uma função. Podemos dizer que cada célula é um ambiente único e especializado. A membrana permite o que? Uma troca de informações, sim, entre o meio interno e externo. Permite o movimento da célula. Existe o colesterol, que fica aqui ao redor também junto na membrana, e esse colesterol, ele permite que a membrana não seja rígida, que ela tenha um movimento. Essa célula, essa membrana também permite que as células se reconheçam. A aderência celular, mas em especial para vocês, está até em negrito aqui, ó, gente, é a permeabilidade seletiva. Tá de boa? Vamos lá. Essa permeabilidade depende do quê? Primeira coisa é do tamanho da molécula que precisa entrar ou sair da célula, certo? Para isso, existem dois processos. Gente, grave bem isso. Existem dois processos para passagem de moléculas a partir da célula, pela membrana da célula. Um dos processos é o passivo e outro é o processo ativo, ou seja, transporte passivo e transporte ativo. O transporte passivo, nós temos três subdivisões. Transporte passivo, que é a difusão simples, difusão facilitada e a osmose. Sempre que for um desses três, ou seja, transporte passivo, precisa saber para a prova, então marque isso. Não envolve gasto de energia, certo? Não envolve gasto de energia, beleza? A difusão simples, o que ela é? Vou voltar com essa célulazinha aqui, ó. É aqui, ó. Difusão simples, as moléculas conseguem, por exemplo, o oxigênio, consegue entrar e sair aqui, ó, passar pela membrana, entende, gente? Sem precisar de um caminho especial, porque ela é pequenininha, ela entra e sai, e ela vai de acordo com o gradiente de concentração, ou seja, se tem muito dentro da célula desse oxigênio, o oxigênio precisa sair. Se tem muito fora da célula, compensando com o que tem dentro, né, comparando com o que tem dentro, então o oxigênio precisa entrar, certo, gente? Isso quer dizer a favor do gradiente de concentração. Muito bem. Essa foi a difusão simples. Mas veja bem, quando fala difusão simples e difusão facilitada, ambos têm a ver com o soluto. O que isso significa? Existe o soluto e o solvente em uma mistura, em uma solução. O soluto e o solvente. O solvente universal, nós já falamos em aula, é a água. Tudo aquilo que é dissolvido na água se chama soluto, certo? Quando a gente falar de água, estaremos falando de solvente. Agora, na difusão simples e difusão facilitada, só estamos falando do soluto, beleza? Muito bem. Na difusão simples, vou repetir, ocorre quando uma partícula, uma molécula, ela está menos concentrada em um meio, intra ou extracelular, e mais no outro. Então, onde tem mais,
vai simplesmente, ó, difusão simples, simplesmente passar pela bicamada da membrana, essa molécula, essa partícula, e vai até o outro meio, certo? Na intenção de equiparar, de que fique igual, beleza? Olha só, movimento de partículas de onde elas estão mais concentradas para onde estão menos concentradas. Ó, de onde está mais concentrado, tá vendo? Ó, vai espalhar para que fique concentrado da mesma forma. O exemplo aqui é show, gente, uma gota de corante na água. Entenderam, pessoal? Maravilha. Quando fala de difusão facilitada, perceba, eu ainda estou em processos passivos, transporte passivo, aquele que não envolve gasto de energia. Ainda tem relação com o soluto, então não é com a água ainda, é o soluto. É mais rápido que a difusão simples, porém ele precisa dessas proteínas aqui, ó, pessoal. São chamadas permeases. É porque esse elemento que precisa entrar ou sair da célula, ele é muito grande, não consegue passar aqui pela membrana, pela bicamada lipoproteica da membrana. Então, precisa desse caminho aqui no meio, certo, pessoal? Esse caminho são as enzimas chamadas, as proteínas chamadas permeases. Então, é uma difusão facilitada. A permease está ali para facilitar o transporte dessa substância, que é um soluto, aquilo que é dissolvível em água, certo? Não estou falando de água ainda. Muito bem. Agora, vamos falar do solvente. Repito que ainda estamos em transporte passivo, tá, gente? Vou repetir. Transporte passivo é quem? É difusão simples, difusão facilitada e osmose. Difusão simples e facilitada fala do soluto e a osmose fala do solvente, certo? Mas a água, ela se sente como se fosse, entre aspas, na obrigação de sair para dissolver aquilo que está concentrado, os solutos. Então, veja bem, a água tem passagem livre pela célula, certo? Mas ela sempre vai se difundir de um meio que está pouco concentrado, de um sal, por exemplo, para um meio que tem muito sal, porque ela sente, entre aspas, que ela precisa sair para dissolver aquilo que está muito concentrado. Olha aqui para baixo, ó, esse exemplo aqui, ó. Uma célula que está num ambiente isotônico. Iso é sempre igual. Veja, essa célula, que célula é essa aqui, gente? Nós temos no microscópio. É uma hemácia, né? Essa célula foi colocada, está em um ambiente, então num sangue, né? Em que tem a quantia de sais fora da célula é igual ao que está dentro. Então tá igual, isotônica, certo? Beleza. Agora você veja essa demais aqui, ó. Essa outra, essa célula foi colocada num meio hipertônico, quer dizer, uma pessoa que comeu muito sal. Essa pessoa aqui, a água que está dentro da célula vai acabar saindo para dissolver essa água, esse sal que está aqui fora. E a célula fica murcha. Então, nós temos sede. O que acontece aqui? Célula num ambiente hipertônico, ou seja, com muito soluto, a água de dentro da célula vai sair para dissolver aquele sal que está fora, certo? Agora, olha o que acontece quando a célula que tem sal, normalmente sim, tem sal na célula, é colocada num ambiente com pouco sal. Quer dizer o quê? A água que está fora vai ter a tendência de entrar na célula para que fique igual à concentração de soluto e solvente dentro e fora da célula. Então, essa célula vai acabar ficando túrgida, que a gente fala, certo? Essa primeira é uma célula isotônica, essa é uma célula hipertônica e a terceira é uma célula túrgida. Muito bem, isso é a osmose, repetindo, que tem a ver com a água, com o solvente. Tá de boa, anjos? É por isso que eu lembro que eu falei na sala que nós, quando colocamos o sal em cima da alface, o que acontece? Essa alface fica murcha, porque a água que tá aqui dentro sai naturalmente para dissolver o sal que foi colocado em cima da alface. Entenderam?
Então, as células da alface ficam murchas ou túrgidas? Ficam murchas. Muito bem. Legal. E agora, olha a diferença do transporte ativo. O transporte ativo é o tipo de transporte que exige energia, que precisa de gasto de energia. Então, existem aqui essas ajudas. Essas proteínas que ajudam aqui, elas se abrem, veja, ou para dentro da célula ou para fora da célula. Esse aqui é o citoplasma que é dentro da célula. Só que, elas transportam sódio e potássio aqui, ó, certo? Só que para essas bombas de sódio e potássio poderem se movimentar e jogar para dentro ou para fora, elas ocupam um fosfato, um fósforo, ó. ATP é a energia, é uma célula com energia. Adenosina trifosfato. Quando essa bomba de sódio e potássio aqui, ó, precisa tá aberto para dentro, abrir para fora, por exemplo, para que o sódio saia, o que que acontece? Um desses fósforos aqui, ó, vai se prender nessa proteína. E o que que vai acontecer? Para que vai dar energia então para essa proteína, fazendo com que a célula fique com ADP, não é trifosfato, é adenosina difosfato, porque são só dois, certo? Então gastou energia da célula, certo, pessoal? Quando fala que sempre é regra, falou de gasto de energia, você já sabe que é transporte ativo pela membrana celular. Tá de boa? Muito bem. O último processo, bem de boa e bem tranquilo, é o processo mediado por vesículas. Esse aqui são só umas palavras exóticas, mas é bem facinho. Olha que amorzinho, aqui temos um material, alguma matéria, né? Que esta célula bonitinha não consegue englobar ela pela membrana plasmática. É muito grande. Não passa pela membrana plasmática, nem pelas permeases, de forma nenhuma. Então, essa célula vai abraçar, olha aqui, ó, ela abraça, cria falsos pés, ó, pseudópodes, falsos pés, ó, bracinhos, e abraça essa matéria de alimento alimentar aqui. Quando acontece isso, a célula a gente fala fagocitou. Quando for um sólido, quando esse material for um líquido, a célula pinocitou. Lembrando que esse é para dentro da célula, a gente fala que é endocitose. Quando sai da célula algum material, por exemplo, os hormônios que são produzidos dentro das células, quando sai para fora, a gente fala que é exocitose. Beleza, anjos? Muito bem. Legal, então agora nós estamos no ciclo celular. Anjos, não é difícil, né? O ciclo celular ele tem duas fases: a intérfase e a fase da divisão celular. Veja bem, a intérfase ela é um maior período. Ela é dividida em G1, S e G2, certo? Muito bem. A fase do G1, o que acontece? É quando a célula está crescendo e se preparando para duplicar o material que é na fase S. Porque, veja bem, se ela vai duplicar o material, ela tem que ter um espaço, um tamanho para suportar tudo isso. Então, na fase 1, ela cresce. Na fase S, ela duplica o material genético, cada cromátide vai criar outra igualzinha a si, né? De um ladinho do X vai ficar um Xzinho completo, certo? Nos cromossomos. E depois que duplicou o DNA, na fase G2, finaliza a duplicação do material genético e também das organelas, porque toda a célula precisa estar duplicada. Aí é que podemos começar a divisão celular em si, tanto mitose quanto meiose. Beleza? Então vamos lá. Gente, sempre que eu falar de divisão celular para procarióticos, ou seja, célula que não tem núcleo, ou seja, célula que é um organismo formado por uma única célula, essa divisão celular, ela serve somente para multiplicação, certo? De uma célula forma duas células. Não posso, de forma nenhuma, conceber que um aluno meu diga que
uma célula procariótica possa se multiplicar, então, né, se dividir em duas diferentes, se multiplicar, para formar gametas. Qual a intenção de formar gametas? Não existe num procariótico, é uma célula única, né? Então, ela só vai se dividir, formando duas outras células iguaizinhas assim. Divisão celular nos procarióticos, fissão binária ou bipartição aqui, tá? Já nos eucarióticos, eucariotos, o que tem? Dois tipos de divisão celular, que vocês já estão cansados de saber. A mitose serve para quê? Para o crescimento do corpo, para o desenvolvimento e para reparo também. Tudo isso é mitose, certo? Ela ocorre sempre de forma assexuada, ou seja, gera duas células idênticas, certo? E ela ocorre nas células somáticas, ou seja, em todas as células do corpo, com exceção nas células gaméticas, nas células reprodutivas, tá? Já a meiose, não, gente, ela ocorre nas células reprodutivas, somente isso. A função da meiose é dividir a quantidade de material genético ao meio para formar gametas, certo? Muito bem. Focamos na mitose. Veja bem, acabou a intérfase, que vocês sabem que é longa. O que a intérfase fez? Duplicou o material genético, certo? O que é esse 2N igual a 6 nesse caso aqui? 2N, que é uma célula com todos os cromossomos, com material genético completo aqui, não é metade não, é inteirinho, diploide, né? E nesse exemplo aqui, está usando somente 6 cromossomos, é por isso. Se fosse formar gametas a partir dessa célula 2N igual a 6, formaria gametas N igual a 3, porque é a metade. Mas calma aí que isso é para meiose depois. Muito bem, acabou a intérfase, estamos na prófase. Então, os cromossomos começam a se condensar. Aquele fio muito gigantesco que vai até a Lua de material genético se comprime tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto, pessoal, que fica pequenininho. É dividido em 46 pedacinhos pequenininhos, certo? E esses 46 estão duplicados, certo? Era só uma cromátide, mas como a intérfase tem a função de duplicar o material genético também, ficou com duas cromátides. Aqui eles estão em parzinhos, mas não precisa na mitose estar em parzinho, certo? Você sabe que na prófase da mitose, o que vai acontecer? Os cromossomos vão se condensar, o núcleo vai desaparecer, certo? Quando o núcleo desaparece, perceba, ó, aqui ao redor, nos dois polos dessa célula, estão os centrômeros, que é a parte que vai liberar esses fusos, que são esses fios compridos, para se ligarem a cada uma das cromátides e puxarem parte das cromátides para um lado e a outra parte para o outro lado na parte da anáfase, tá? Mas estamos aqui na prófase ainda. Na metáfase não tem mais núcleo, perceba que sumiu na prófase, sumiu. Na metáfase, os cromossomos estão todos em uma linha reta, tanto faz se vertical ou horizontal, certo, gente? Eu sei que se os centrômeros estão em cima e embaixo, os cromossomos estão lateralmente aqui, ó. Um embaixo do outro, ou um do ladinho do outro, mas todos em uma linha só, tá? E você lembra que aqui eles estão em xizinho, né? Quer dizer, estão cromossomos com duas cromátides, que são duplicadas. Na anáfase, o que acontece? Um cromossomo ou uma cromátide vem para baixo, para um lado, e a outra vai para o outro lado, porque os centrômeros estavam se preparando desde a intérfase, ó, para liberar esses fios compridos, que chamamos de fusos, para se agarrarem às cromátides e puxarem elas, certo? Aí na telófase, o que vai acontecer? Vai criar um novo núcleo para esse material que veio para cima e um outro núcleo para esse aqui embaixo, ó. Isso é a telófase. Depois que eu tenho dois novos núcleos, ocorre a divisão do citoplasma, da membrana plasmática. A membrana se bifurca, né? E vai dividir um núcleo para um lado, outro núcleo para o outro lado. Tá de boa? Quando eu falo divisão equacional, significa que
o número de cromossomos no final, ali depois da telófase, na citocinese, é exatamente igual ao que tinha na intérfase. Aqui está duplicado, certo? Mas antes da duplicação, então, assim que acabou a telófase, para gerar essa primeira célula aqui, os cromossomos tinham exatamente o mesmo número. Veja bem, ó, aqui 2N igual a 6, aqui 2N igual a 6. Aqui está duplicado, mas lembra que se eu tiver só uma cromátide é um cromossomo, e se eu tiver duas cromátides, eu tenho um cromossomo com duas cromátides, que é duas faixas de DNA exatamente iguais. Tá de boa? Essa é a função da intérfase, duplicar o material genético. Divisão equacional, ou seja, divide para que os cromossomos estejam na mesma quantidade da célula-mãe. Então, as duas células filhas na mesma quantidade de cromossomos que a célula-mãe. Beleza? Vamos lá. Na prófase, então, ignoramos a célula vegetal. Olha aqui a prófase, gente. Os centrômeros, certo? Vão se posicionar um em cada polo. O núcleo vai desmanchar e o material genético já está se condensando, certo? Na metáfase, olha os centrômeros, um em cada polo, e todos os cromossomos estão alinhados, bem bonitinhos no centro. Na anáfase, esses microtúbulos fusos aqui, eles vão puxar metade do cromossomo para cada lado. Lembra que um era o original, o outro é o duplicado, mas são exatamente iguais, anjos, estão vendo? Na mitose não tem crossing over, não tem troca de material genético entre as cromátides nenhuma, certo? Muito bem, então na anáfase é uma cromátide para cada lado. Tudo isso da mitose, tá? Na telófase, o que acontece? Os cromossomos desespiralizam, o núcleo volta a se formar ao redor de cada jogo de cromossomos e o nucleolo, que auxilia nessa divisão celular, ela reaparece, certo? Depois da telófase vem a citocinese, onde a membrana celular se divide. Veja aqui, gente, na intérfase, material genético duplicado. Na prófase, olha como condensa aqui, ó. Aqui você não enxerga nem um pedaço de cromossomo. Aqui você já enxerga. De tão comprimidos que eles estão, certo? Dá para enxergar por microscópio. Na metáfase, estão completamente comprimidos, né? Formados os cromossomos e bem no centro da célula. Na anáfase, o que acontece? Uma cromátide para cada lado. Na telófase, formam-se dois novos núcleos, certo? E na citocinese, vai dividir e formar duas novas células exatamente iguais à primeira. Maravilha! Agora estamos na meiose. E a meiose é o tipo de divisão celular que forma os gametas. Meiose só serve para formar gametas. Muito bem. A diferença da mitose para a meiose, ela é gritante, mas na forma de a gente analisar os desenhos, todas as sequências, vocês vão perceber que é simples e que ela segue um padrão. Então, eu tinha prófase, metáfase, anáfase, telófase na mitose. Agora, eu tenho exatamente os mesmos quatro na meiose. Mas, eu tenho meiose 1 e meiose 2. Então, eu vou ter prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. E depois eu vou ter prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Certo, anjos? Então, vamos lá. Perceba que na prófase 1 da meiose, ocorre que os cromossomos, eles encontram o seu parzinho. Veja bem, tá ligado que nós, da espécie humana, temos 46 cromossomos. Durante a intérfase, esses cromossomos fizeram a sua duplicação, fizeram outro igualzinho assim. Então, agora eles andam de forma de xizinho, certo? Mas desses 46 cromossomos da minha célula aqui, que só está representado por 4 só aqui, 23 eu recebi do meu pai e 23 veio da minha mãe. Agora, o meu pai me passou um cromossomo referente à cor dos olhos. E a minha mãe também me passou um cromossomo que dá a característica da cor dos olhos.
É a união desses dois cromossomos, esses dois genes, que é um pedaço de DNA que tem uma característica, é que vai dar o meu olho, certo? Então, na meiose, que vai formar os nossos gametas, o cromossomo do meu pai, que tratava, por exemplo, da cor dos olhos, encontra o parzinho também duplicado do cromossomo da minha mãe, que também fala de olhos, certo? Aí eles vão ficar pertinho um do outro, mas veja, é tão pertinho, mas tão pertinho, mas tão pertinho, mas tão pertinho, mas tão pertinho, que eles acabam trocando material genético. Ó, esse aqui encostou em cima e encostou embaixo. E isso aqui se chama crossing over, certo? Crossing over é o que dá diferenciações, mutações. Beleza, pessoal? Em que fase da divisão celular que ocorre o crossing over? Somente na prófase 1 da meiose. Ou prófase 1 da meiose 1. Somente aqui. Tá de boa, gente? Beleza. Agora, você lembra que eu falei que lá na mitose, os cromossomos na parte da metáfase ficavam um embaixo do outro, 46, um embaixo do outro. Na metáfase 1 da meiose, também são 46 cromossomos. Mas como eles estão em parzinhos, que eles encontraram o parzinho, o pai do pai e da mãe, né? Eles vão ter 23 parzinhos só para fechar os 46 cromossomos. Aí, quando for acontecer, e tá aqui no meio da célula, ó. Quando for acontecer a anáfase, esses centrômeros aqui, ó, vão enviar esses fusos aqui e eles não vão puxar uma cromátide. Veja, divide aqui no meio, ó. Eles vão puxar um cromossomo inteiro para cada lado. Você entendeu que aqui eu tinha 46, porque eram 23 pares. Aqui, os 23 pares foram separados. Então, eu vou ter 23 cromossomos de um lado e 23 do outro lado. Tá ligado? Olha aqui, ó. 23 de um lado e 23 do outro lado. Não tenho mais 46 xizinhos e 46. Eu tenho só 23 e 23. Certo? Na telófase divide o núcleo, citocinese. De boa? Acabou, pessoal. Nessa citocinese, mais uma vez, o material genético volta a descondensar. Então, volta a ficar aquela fita comprida, né? E, logo em seguida, essas duas células que foram formadas aqui na meiose 1, agora vão sofrer nova divisão aqui, ó. Veja, são as mesmas células que estão lá, agora estão aqui embaixo, tá? Por que tá com a pontinha coloridinha? Porque na prófase 1 da meiose ocorreu o processo do crossing over, tá? Onde os cromossomos ficam muito... Ó, cromossomos homólogos, quer dizer o quê? Carregam a mesma característica, tá? Por isso tá com as perninhas aqui coloridinhas. A pontinha da cromática tá coloridinha. Veja bem, agora vai repetir a mesma coisa, as mesmas fases, ó. Prófase 1, mas agora é prófase 2. O que acontece? Os cromossomos recondensam, bem bonitinhos, e o núcleo desaparece, os centrômeros vão para lados opostos das células. Gente, na meiose 2, não tem mais fazer parzinho, já tem 23 xizinhos aqui só. 23 cromossomos com duas cromátides em cada célula. Então, na anáfase 2, vai acontecer o que acontecia na anáfase da mitose, quando os centrômeros puxam as cromátides, dividiu o xizinho no meio, ó, entendeu? Puxa uma cromátide para cada lado. Entenderam, gente? Mas são quantas cromátides no total? Olha só, eram 23 xizinhos. Dividiu o xizinho no meio, esse lado ficou com 23 cromátides e o outro com 23 cromátides. Cada uma dessas células passa por todos os processos igualmente. Olha a telófase, reaparece o núcleo, certo? Ao redor dessas cromátides, que é material genético, e depois citocinese. Essa primeira célula originou duas, essa outra originou duas. Então, a citocinese da meiose formou 4 gametas. Entenderam, anjos? Veja bem aqui, ó, para clarear. Na mitose, na prófase da mitose, cromossomos são condensados, certo?
E aí, o que nós temos aqui, ó? Quando eles se condensam, eles têm a sua cromátide irmã, que a gente fala, porque é igualzinho dos dois lados, certo? Na meiose ocorre a mesma coisa. Ó, isso aqui ele era assim. Mitose, meiose. Ora, na mitose eu tenho aqui, eram 4. 1, 2, 3, 4. Na mitose eu tenho 1, 2, 3, 4 cromossomos. Só que aqui com 2 cromátides. E aqui com uma cromátide, que é como era a célula original. Na meiose, eu continuo com 4 cromossomos, com 2 cromátides cada um. Mas na prófase da mitose, eles encontram um par, o do pai com o da mãe, que carregam a mesma característica. Então, eu digo que esses aqui são cromossomos homólogos. Aqui são cromátides irmãs, aqui são cromossomos homólogos. Certo, gente? Olha a metáfase da mitose, os cromossomos em uma linha reta, um embaixo do outro, que depois, lá na anáfase, vem uma cromátide para cada lado. Olha aqui, ó. Tá de boa na anáfase? Ó. Depois telófase, forma núcleo, depois tocinese. Olha aqui para a metáfase da meiose, metáfase 1. Como aqui na mitose estavam os 46, um embaixo do outro, na meiose, eles estão em parzinhos, são 23 parzinhos. Entenderam, anjos? E aí, na anáfase 1, esses parzinhos são divididos. E aí vai 23 cromossomos com 2 cromátides para um lado e 23 cromossomos com 2 cromátides para o outro lado. Entenderam? Já dividiu aqui o número de cromossomos. Na anáfase 1 da meiose, já dividiu no meio o número de cromossomos, certo? Aí a telófase forma novos núcleos e depois citocinese. Depois da segunda divisão da meiose, quer dizer, quando essas células aqui, ó, tiverem novamente a meiose 2, agora prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2 e citocinese, vai formar 4 células. Inicialmente, essa célula tinha 4 cromátides. Aqui, ó, 4 cromossomos, né? Cada um com uma cromátide. Na mitose, termina 4 cromossomos, 4 cromátides. E aqui, na meiose, somente 2 cromátides. Então, aqui é 2N, porque é 4, nossa célula 46, na humana. E aqui, 2 na nossa célula humana. Então, se lá é 46, aqui é 23, porque é metade. Beleza, anjos? Muito bem. Agora, eu vou contar aqui o que eu fiz. Gravei tudo isso para vocês antes, com um programinha que eu baixei da internet. E quando terminei a gravação, tinha dado alguns bons minutos, apareceu uma mensagem para mim, que eu tinha que pagar, porque se eu não pagasse, só ia ficar salvo 1 minuto. Oh my God, help! Antes que me desse umas ideias meio estranhas, eu apaguei aquele arquivo e gravei de novo. Assim eu fiquei sabendo mais, né? Um beijo, anjos! Boa prova, Deus abençoe. Se precisar, tô aqui.